Bom dia, pessoal. Sou a professora Luísa Yoko Taniguchi. Já é a quinta vez que eu gravo esse vídeo. Ai, meu Deus, assim, negócio de aula gravada é fogo. A gente apanha demais. Mas eu estou aqui diante de vocês para falar sobre a nossa aula hoje. Estou na Universidade de Brasília, na Faculdade do Gama, diante da minha turma, que é a turma 03, né? E vamos falar de hoje de equações segunda ordem, com coeficientes constantes, né? Só que hoje é não homogêneo, então hoje nós vamos falar de um caso diferente, tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos à nossa aula gravada, nossa aula remota, né? E então vamos nos divertir um pouquinho com mais equações, com mais cálculo, né? Então vamos lá. Estamos diante da nossa aula de cálculo 2 no nosso segundo módulo. Então hoje nós vamos ver equações de segunda ordem com coeficientes constantes não homogênea, cujo método vai ser coeficientes indeterminados, tá? Então, hoje nós vamos ver indeterminados. A próxima aula vai ser de variação de parâmetros e em seguida vai ser de séries, né? Então, nós temos aí todas essas aulas aí para suprir esse término aí do módulo 2, tá? Antes da nossa segunda prova. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter equações desse jeito aqui. Agora, eu não tenho mais zero aqui. Agora, eu tenho uma função. Embora eu não tenha zero aqui, eu vou levar em consideração a minha equação homogênea e as minhas soluções da homogênea, tá? Então, ela vem aqui em um valor aqui, y de h. Então, elas vão fazer parte da minha solução geral. Então, vão vir juntas a minha solução da homogênea com a solução particular que eu chamo da não homogênea relacionado a S de T, tá? Então, é tão importante isso que está descrito como um teorema de existência e unicidade do caso não homogêneo. Então, se eu tenho um PVI, né? Aquele nosso velho PVI, só que agora eu tenho o caso não homogêneo, eu vou associar a ele, então, as minhas soluções homogêneas, e já que eu tenho as minhas condições iniciais, eu calculo as constantes C1 e C2, e também somada a minha solução não homogênea, da equação não homogênea. Então, o teorema de existência e unicidade me garante que eu consiga encontrar todas essas soluções a partir dessas minhas condições iniciais. E essa minha solução, ela será única, ok? Também, outro teorema muito importante é o princípio da superposição. Se eu tenho uma equação diferencial que é igual a uma função S1 e tenho associada à mesma equação uma outra função S2, ora, então se eu juntar as minhas soluções aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma combinação da solução da particular, então eu posso dizer que a minha função pode ser considerada a soma das duas funções iniciais. Então, se eu tenho aí a soma de um polinômio com uma trigonométrica, por exemplo, então eu já posso dizer que a formação da solução particular vai ser a soma aí dessas soluções, ok? Então, como eu vou encontrar essa minha solução particular, já que eu não vi nada até agora disso? Então, tenho dois passos a considerar, né? Aliás, tenho vários passos. Esse primeiro passo aqui é encontrar a solução da homogênea.
E o outro passo é encontrar não homogênea. Aí vem os passos para encontrar a não homogênea, tá? Então, na verdade, são casos. Primeiro é passos e depois são casos, né? Então, esse método aqui dos coeficientes indeterminados, ele leva em consideração o valor de ST, que vão ser só esses. Olha só, posso ter um polinômio com uma exponencial, posso ter polinômio exponencial com cosseno, ou posso ter uma exponencial com polinômio e seno. Então, eu tenho só esses casos. Ah, professora, mas se surge uma tangente, uma cossecante, né? Alguma outra função, uma ln, aí já vai pelo outro método, que é a próxima aula, que é da variação dos parâmetros, tá? Então, nesse caso, especificamente coeficientes indeterminados, então eu só tenho aí a considerar polinômio com exponencial ou polinômio exponencial cosseno ou seno somente, tá bom? Então, esse é um jeito de resolver. Aí você fala, ah, mas não é melhor aprender um método do só, né, para não ficar de um para outro? Não tem problema de você saber um método só que eu acho que nós estamos um curso superior com muita qualidade e vale a pena a gente conhecer, então, os vários métodos. Sendo que esse de coeficientes indeterminados, ele já vai me dar diretamente aí a minha solução particular, sem grandes problemas de solução. Tá ok, pessoal? Então, é sempre visando o melhor para vocês, né? Bem, e como, enfim, eu encontro a minha solução particular do caso 1. Então, eu estou envolvendo aqui somente polinômio com exponencial. Esse polinômio com exponencial, gente, pode ser só polinômio, pode ser só exponencial, ou pode ser os dois compostos aí, aparecerem juntos, tá? Então, ele vai ser desse jeito aqui, ó. A minha solução vai ser desse jeito. Nossa, professora, vem aqui com uma função em t, vem outro polinômio aqui e vem a exponencial. É desse jeito. Só que, às vezes, ele se apresenta de forma bem simples. É só questão de se acostumarem aí. Esse caso, eu estou colocando no caso geral para não ter problemas aí de elaboração da minha particular. Tá, gente? Tem várias bibliografias que traçam esse método de um jeito mais simples, mas eu estou passando o caso geral porque eu acho mais completo. Então, a questão é, esse método ele chama coeficientes indeterminados, porque exatamente eu vou verificar quem são esses coeficientes, quem é M, quem é D, para eu compor esse conjunto aqui, ó, de M e de D, associado ao S, mas o S ele tem a ver principalmente, aliás, tem a ver com as raízes da equação característica. Então, o valor de S tem a ver com a equação homogênea, tá? Então, primeiro eu verifico quem são minhas raízes. Ah, eu tenho que D é igual a uma raiz. E essa raiz é o quê? Ela não é igual à minha raiz da equação característica, então S se torna zero. Ah, o D é igual à raiz e é uma raiz simples. O D é uma raiz simples. Essa raiz simples, não confundam com uma raiz só. Ela é aquela raiz em que o determinante é igual a zero, o delta é igual a zero. Não é determinante, é delta, né? Desculpa. O delta é igual a zero, então eu tenho raiz dupla, que se torna uma única raiz, então eu chamo raiz simples. E também eu tenho o caso onde o S é igual a 2 para raiz dupla, sendo complexa ou não, tá? Mas nesse caso aí,
na maioria das vezes vão vir casos reais, tá? Porque o complexo vai estar lá associado ao caso 2. Então, vamos lá? Então, vamos para o caso 2 para vocês verem a sutil diferença. A sutil diferença está exatamente que, além do polinômio exponencial, pode vir seno ou cosseno. Se vier cosseno, vem a soma de cosseno com seno. Se vier seno, vem com a soma de cosseno e seno. Ah, professora, mas isso é usual? Sim. Tem que vir cosseno e seno, sim, juntas, numa soma, tá? E o valor de S atribui-se do mesmo jeito. Vamos ver quem são as raízes da homogênea e associar aí S igual a zero quando as raízes da homogênea não é igual ao meu D, né? Quando eu tenho a raiz simples lá, então meu S vai valer 1, já que eu tenho uma raiz simples. Então, ele assume 1 e raiz dupla eu assumo S igual a 2. Esse S vem compor aqui a minha expressão sobre esse T que multiplica esse polinômio, ok? Aplicando, eu acho mais simples. Então, vamos ao nosso exemplo aí, tá? Então, eu tenho encontra a solução particular, ele só vai atribuir a solução particular por enquanto, tá? Então, daqui a pouco nós fazemos um PVI completo aí. Então, primeiro, vou só encontrar aí a minha particular. Então, eu vou atribuir aí, né, o nosso primeiro exemplo, exemplo A. Então, nós vamos fazer, né, de acordo aí com o que está se propondo. Bom, observando esse meu exemplo A, né? Eu estou diante do caso 1 ou caso 2? É claro que é caso 2, porque aparece aí um cosseno. Então, vamos identificar cada um dos elementos, dos coeficientes que eu tenho que determinar, né? Então, a minha equação característica aqui, então, primeira coisa aqui, a equação característica, né? Associado aqui é quem? Para cada y' eu tenho r, então r ao quadrado mais 2r menos 3 igual a zero. Eu tenho duas raízes, r1 igual a 1, né, que eu já calculei aí, com certa facilidade, e r2 igual a menos 3, tá? Então, não vou perder tempo aí, mas vocês calculem aí com muita facilidade. Então, eu estou diante do caso 2, porque vem um cosseno no meu f de t aí. Então, eu tenho no caso 2, então vamos identificar cada um dos elementos. Então, aqui eu tenho que o meu C é igual a 7, eu tenho que o B, eu fiz uma troca ali nos meus parâmetros aqui, eu vou colocar aqui de acordo com a minha anotação lá, tá? Que a gente vai mudando a anotação só para facilitar e não confundir. Então, eu assumi ali de θ. Então, vamos lá. Então, eu estou diante, né? De θ é igual a 3, né? Então, identifiquem aqui C igual a 7 e beta igual a 3. E o resto, professora? O resto eu não tenho, né? Então, eu posso assumir. Então, eu tenho esse. M, no caso, que acompanha o T, eu não tenho. No caso, seria esse aqui. Eu não tenho, é zero. Meu D aqui é zero também, né? E eu tenho, então, esses casos aí, né? Pessoal, eu quero fazer um parênteses nessa questão do S. E observando aqui o nosso exemplo, né? Nosso exemplo A, eu quero fazer um parênteses sobre essa questão especificamente. Então, pessoal, se eu tenho, no caso, nenhuma exponencial, então meu D é igual a zero, né? Que é diferente do R1, que é igual a 1, que é diferente do R2, que é igual a menos 3.
Portanto, eu posso assumir, de acordo com a nossa teoria, né? Eu posso assumir que o S é igual a zero. Por quê? Porque não é raiz de, né? Não é igual a nenhuma das raízes da equação característica. Então, eu estou nesse caso, tá? Por exemplo, então aqui eu tenho que S é igual a zero. Se eu tivesse ali na minha equação, né, meu S de t, se o meu S de t aqui fosse igual, por exemplo, a e elevado a t, aí sim, meu d igual a 1, que vai ser igual ao R1. Portanto, o meu S é igual a 1, né? Então, aqui, ó, quando eu falo que o S igual a 1, quer dizer que ela está associada a uma raiz simples. Uma raiz simples, ou seja, a uma única raiz, que no caso aqui, o D, ele é igual a 1, que está associado ao R1. Então, é uma raiz simples, então o S é igual a 1. Se fosse uma raiz dupla, né? Ou seja, quando eu tenho duas raízes iguais, então meu S é igual a 2, tá? Então, só para fazer esse parênteses, que no nosso caso, aqui que estamos verificando, nós temos esse caso aqui, já que o D é igual a zero e que é diferente de R1 e R2. Então, eu já assumo que ele é igual a zero. Tá bom, pessoal? Minha solução, então eu vou fazer a substituição aí nos coeficientes que eu tenho. Então, observem. Então, eu vou ter aqui que yp de t vai ser o t elevado a zero, já que S é zero. Do A aqui, observem esse polinômio aqui, ó, esse e esse, né? Como o meu m aqui é igual a zero, então implica que a ordem inicial aqui desse polinômio é zero. Então, significa que tudo isso aqui, ó, é zero. Que tudo isso aqui é zero. Por quê? Porque a ordem é zero. Então, eu só tenho um elemento que corresponde a esse polinômio, que é exatamente essa minha constante a zero. Então, eu posso colocar o a zero de elevado a zero, d também é zero, do cosseno, aqui faltou um t, né? Um t. Então, aqui vai ser o cosseno de 3, né? Até 3t, mais, repete tudo de novo, t elevado a zero, porque S igual a zero, depois vem. Se vocês não quiserem confundir aí, pode colocar aqui, ó, BMB, t elevado a m, mais B1T, para não confundir com esse A, tá? Vocês podem considerar igual ou o B para ficar mais bonitinho, mas vocês podem colocar aqui o A0 elevado a zero do seno de 3t, tá? Então, esse seria aí a minha solução. Observe, isso aqui vai dar 1, né? Isso vai dar 1, isso vai dar 1, isso vai dar 1, isso vai dar 1. E a zero e esse aqui, a zero, né? São constantes. Então, yp de t aqui, vou mudar o nome, vou colocar um A cosseno de 3t mais um B seno 3t. Estou mudando aqui esses valores aqui, esses nomes das constantes, para não ficar igual e para não falar que são sempre iguais, que podem ser diferentes, tá? Então, são variáveis que depois eu vou encontrar se eu tiver um PVI aí associado às condições iniciais. Então, é como funciona do mesmo jeito. Eu vou encontrar os valores aí de A e de B. Então, por isso que eu vou mudar o nome aí para ficar mais completo, tá? Então, a minha solução particular aí é essa aqui, né? Levando em consideração todos os coeficientes que eu encontrei aí associados às minhas raízes e associado ao meu problema original, ok? O caso B, vamos lá, o caso B.
O B eu tenho que S de t vai ser igual ao 2t elevado a t seno de t, tá? Então, eu estou diante do meu, olha lá, do meu caso 2. Então, estou no caso 2. Agora, eu venho com o seno. Vamos encontrar os coeficientes. No caso, né? Esse t aqui é pequeno, tá, gente? Não é pequeno, ele é grande. É 2t, é um polinômio, né? Então, no caso aqui, c igual a 2 é a minha constante. M vem acompanhando aí, ó, caso 2. No t está elevado a m, então m igual a 1, né? Então, eu tenho 1 aqui acompanhando o t. Meu d é 1, porque é elevado a 1 vezes t, então d igual a 1. Meu θ é igual a 1, não é porque eu tenho seno de 1 vezes t. Então, eu tenho essas variáveis aí. E, no caso, eu tenho que o meu d, aqui no caso, é igual a 1. Meu d é igual a 1. E o que acontece com o meu S, né? Olha o meu S aqui no caso. O meu S tem um dos S's aí que é igual a 1, ou seja, S é igual a 1. Então, associado ao meu D, S igual a 1, porque é raiz simples, né? Raiz simples aqui. Então, S vai ser igual a 1. E daí, eu posso compor a minha solução. Então, y de t vai ser igual a t elevado a 1, né? Porque o S é igual a 1. De quem? De m, agora eu vou compor o teorema, o polinômio. A 1, né? Porque o m é igual a 1. T elevado a m também é 1. Mas aí vem o último coeficiente aí, a 0. De elevado a d, que é 1. Do cosseno de θ, que é 1. Então, cosseno de t, mais t vezes o... Vou mudar de constante já para não confundir, tá? Mais B0 elevado a t, seno de t. Tá ok? Então, minha y particular de t aqui vai ser quem? Vai ser igual... posso já fazer a multiplicação aí. A1t ao quadrado mais t a 0 vezes elevado a t cosseno de t, mais B1 t ao quadrado mais B0t de elevado a t seno de t. Então, essa vai ser a minha solução aí da particular, levando em consideração esses coeficientes que eu tenho aqui. Ok, pessoal? O item C, eu tenho essa função aí, então vamos identificar cada um dos elementos aí, né? Então, eu tenho que a constante nem aparece, não tenho constante aí no caso. O M vai ser igual a 2, né? O meu D é igual a 0 e o meu θ vai ser igual a π, né? Então, esses são os casos. Meu D igual a 0, então é diferente da raiz, né? Então, diferente de R1 e R2 que eu encontrei. Portanto, meu S é igual a 0. Então, já vou compor direto ali a minha solução particular de t, tá? De y de t. Então, vai ser eu tenho que o t elevado a m, né? Então, eu tenho t elevado a 2, né? Desculpa, o t elevado a s, que é 0, né? Vou colocar 1 a 1, eu não ia colocar, mas eu vou colocar.
o t elevado a zero e o polinômio eu componho por m. Então, a ordem maior aí do polinômio é m igual a 2. Então, eu tenho polinômio de segunda ordem. Então, eu venho com vou colocar 2t2 mais a1t mais a0, né? De elevado a d, que é zero, do cosseno de beta t, né? Mais, repete, t elevado a zero, porque s igual a zero, e vou compor aqui com outro nome para diferenciar um pouquinho, né? Vou fazer B2t ao quadrado mais B1t mais B0 do elevado a zero do seno de πt. Tá ok, pessoal? Então, essa aqui é a minha solução. Que melhorando um pouquinho, vamos ver o que dá para melhorar. Esse aqui é 1, esse aqui é 1, né? Esse aqui é 1, esse aqui é 1. Então, vou ficar com A2t ao quadrado mais A1t mais A0 do cosseno de πt mais B2t ao quadrado mais B1t mais B0, né, do seno de πt. Então, pessoal, essa é a minha solução aí da minha particular, levando em consideração os coeficientes que eu tenho. Vou resolver agora o D, né? O D aqui vai ser f de t é igual a 5 elevado a menos 3t. Então, vamos identificar aí todas as minhas, os meus coeficientes aí, né? Então, eu tenho, naquele meu caso 1, né? O caso 1, eu tenho que o m é igual a zero, não tenho nenhum aí expoente sobre t. Minha constante aí é 5, né? O meu d é igual a menos 3, né? Observem que esse meu d igual a menos 3 significa que eu tenho uma raiz associada lá, o R2, né? Então, é uma raiz simples aí, né? Associada. Então, eu tenho que o S é igual a 1. Portanto, a minha solução aí particular de t vai ser igual a t elevado a s, ou s que é 1, s que é 1, estou acostumado com s igual a 0, s que é igual a 1, né? Meu m vai ser 0, então só vai aparecer o A0, o E elevado a D, elevado a menos 3, né? T, né? E eu tenho o caso, né? O caso 1, que não envolve cosseno. Então, seria apenas isso. Então, a particular de T vai ser apenas vou colocar aqui na frente o A0T elevado a menos 3T, né? Bem simples, né, pessoal? O outro, né? O item E, eu tenho que o S de T é igual a 3T elevado a T. Então, no caso, o meu M vai ser igual a 1, minha constante é 3 e meu D igual a 1. De novo, o D igual a 1 é igual a R1. Então, raiz simples também, né? Então, S igual a 1. Portanto, minha YP de T vai ser igual a T elevado a S, que é 1. Meu polinômio vai começar no grau 1, então vou ter aqui um A1T mais um A0, né? Aí vem a exponencial elevado a minha D, que é 1. Então, essa seria a composição aí da minha particular. Que resolvendo aqui rapidinho, vai ficar um t ao quadrado mais a0t
vezes e elevado a t, né? Sem grandes problemas. Meu f, né? Meu f, por conseguinte, vai ser f de t. Meu Deus, não sei porque eu tô com f na cabeça. Meu s de t vai ser igual a t ao quadrado elevado a t. M é igual a 2, né? Constante não tem. E D igual a 1. Portanto, S também é igual a 1. Não é isso? É igual a raiz, então eu tenho raiz simples. Então, minha yp de t vai ser igual a quem? Vai ser igual ao t, t elevado a s, né? Que eu já vou colocar 1. O polinômio começa em ordem 2, então vai ser A2t ao quadrado mais A1t mais A0 da exponencial elevado a t. Então, somente isso. Então, minha yp de t vai ser igual a A0t ao cubo mais A1t ao quadrado mais A0t vezes exponencial de t, tá? Caso 1, sem cosseno e nem seno. Tudo bem, pessoal? Então, vamos resolver alguns exercícios aí que levam em consideração encontrar aí a particular. Vamos para o próximo slide, que ele pede para resolver um exercício do caso geral, com um PVI, né? E usando o nosso teorema aí de unicidade e também usando aí o nosso quarto teorema, né? Nosso quarto teorema aí, usando o princípio de superposição, ok? Então, vamos lá, vamos resolver esse meu PVI, tentando encontrar, né, minha solução agora com as minhas condições iniciais, todas, né? Então, vamos lá, vamos resolver esse meu PVI. Vamos lá? Então, eu tenho aqui y duas linhas, mais 2y' mais 2y é igual a 5 seno de t mais t. Olha a composição aí, eu tenho duas funções não homogêneas aí. 5 seno de t, né? E t. Então, são duas aí que eu vou usar aí o princípio da superposição, tá? E a condição inicial y de 0 igual a 1, e a outra condição inicial que y' de 0 igual a 2. Tenho duas condições iniciais porque eu tenho um problema de segunda ordem. Se fosse terceira ordem, eu teria três condições iniciais, né? Vamos lá, então. Então, eu tenho uma equação característica aí associada, quem é? R ao quadrado mais 2R mais 2 igual a 0. Eu já fiz esse exercício e sei quem são minhas raízes. R1 é igual a 1 mais I e R2 é igual a 1 menos I. Então, eu tenho aí os valores complexos aí conjugados, associados à minha equação característica, tá? Então, eu tenho já de imediato, né? Eu tenho como saber quem é a minha solução da homogênea. Então, eu vou colocar assim. A minha solução geral da homogênea vai ser C1 do E elevado, aqui no caso, meu alfa vai ser 1 e o meu beta vai ser 1, né? O do E elevado a alfa, que é 1, do cosseno, né? Desculpa, que é menos 1 mais I menos 1 menos I. Então, aqui é menos 1
e o cosseno de t, mais C2 elevado a menos t do seno de t, tá? Então, eu tenho aí, essa é a minha solução geral, de acordo aí com as minhas raízes, tá ok? Então, essa é a minha solução da homogênea. Então, eu tenho associada à minha homogênea essa equação característica e as minhas raízes associadas a ela. Então, agora nós vamos ver quem é a minha solução da particular, né? Solução particular, vou colocar assim. Então, está vinculado ao meu problema, né? Levando em consideração as funções aí particular, né? Então, vamos lá. Então, eu vou ter, consequentemente, né? Equações de que tipo? Quem vão ser, não sei se eu consigo fazer direto para mostrar para vocês se fica bem didático, mas são equações bem simples aí. Vamos fazer um rascunho aqui, ó. Se eu levar em consideração que essa daqui é a minha S1 de t, né? Quem que vai ser a y particular aí? Então, observem, minha m é 0, minha d é 0, né? E o meu θ é igual a 1. Então, esse é o meu caso. Então, quem é a particular? A particular vai ser o t elevado a 0, já que aqui meu d igual a 0. O d igual a 0 é diferente tanto de R1 quanto R2, então não é raiz. Então, S é igual a 0. Então, aqui o S é igual a 0, porque o d é igual a 0. Ou seja, o D não é igual a nem menos 1 mais I e nem menos 1 menos I. Então, S vai ser igual a 0. Meu M sendo igual a 0, eu não tenho aquele meu polinômio que acompanha. Então, eu só tenho um a 0 aqui, né? O E elevado a 0, porque D igual a 0. E o cosseno de quem? Vai ser o cosseno de θ, né? E mais tudo de novo, né? Tudo de novo aqui. O t elevado a 0, o b elevado de 0, o e elevado a 0, seno de t. Se alguém perguntar para mim, por que eu tenho a soma do cosseno e de seno? Ainda não me perguntaram não, mas por que eu tenho a soma de seno e cosseno? Aí, sendo que eu tenho só seno, professora, por que a minha particular é a soma dos dois? Vocês se lembram que quando a gente faz a verificação se é solução ou não nessas equações aqui, se eu assumir que a minha solução é só de cosseno, quando eu vier aqui, eu vou ter um seno aqui. Quando eu vier aqui, eu vou ter um cosseno. E quando eu vier aqui, eu vou ter um seno. Ou seja, eu vou ter uma soma de seno e cosseno. E aqui eu só tenho seno. Então, pessoal, percebam que tomar a solução com uma soma de seno e cosseno é porque se eu substituir ali na minha equação original, só um seno ou só um cosseno, não vai me dar o valor da minha expressão. Então, por isso que eu tenho que atribuir uma soma, tá? Então, é por isso que a gente considera a soma. Então, essa soma particular aí, pessoal, vai ser apenas quem? Esse é 1, esse é 1, esse é 1, esse é 1. Então, vai ser um A0 cosseno de t mais uma B0 seno de t. Então, resolvido para S1, né? Então, se vocês quiserem, já coloquem aí direto. Para a gente não ficar com A0, B0, a gente põe lá logo um A. Então, vou colocar o A cosseno de t, né? Mais um B seno de t, porque daqui a pouco nós vamos calcular essas funções, tá? E essa aqui, S2 aqui, então eu vou calcular agora nesse aqui,
tá? Vou fazer tudo isso que eu fiz aqui da particular, agora com o S2 aqui, levando em consideração os casos lá da particular, né? Então, eu tô fazendo aqui separado, e o passo a passo, para a gente fixar mais essa ideia, né? Então, o S2, aliás, o S2 de T igual a T, vamos verificar aí quais são os nossos parâmetros envolvidos aí, né? Então, quem que é o meu M, né? Quem que é o meu M aí? M, no caso, vai ser 1, né? M vai ser, eu estou no caso 1. M vai ser igual a 1. Tem alguém acompanhando? Tem uma exponencial? Não. Então, meu D é 0, né? Tem algum θ? Não, também não tem. E aqui o D, sendo igual a 0, é diferente ali das minhas raízes da homogênea. Então, já sei que o S é igual a 0, tá? Então, tudo isso eu considero aí. Então, quem que vai ser a solução 2, solução da particular 2 de T? Quem que vai ser? Então, vai ser igual ao T elevado a 0, né? E depois eu tenho o A1 de T, já que M igual a 1, T1, ou A1 de T, apenas, né? Para a gente não ficar colocando índice demais, mais um A0, né? Do E elevado a 0, que é 1. Então, minha particular aqui, y2 de t, vai ser quem? Né? Então, vai ser 1. Esse aqui é 1 e esse aqui é 1. Então, vai ser um A1 de t mais um A0, ok? Então, para a gente não ficar com A1 com A, então, eu vou colocar aqui, ó, mais um CT mais um D, tá? Então, só para a gente mudar. Então, essa é minha solução aqui, ó, é a minha solução de S2. Então, tá bem minuciosa, só para a gente recordar aí como é que vai ser, né? Essa solução. E levando em consideração o que a gente acabou de ver. Se vocês sempre quiserem fazer esse rascunho, pode fazer, mas não tem dificuldade da gente encontrar essa solução particular diante da teoria que nós vimos, né? Então, tá bem tranquilo. Observem que essa particular geral que eu coloquei aqui, pessoal, eu peguei já e levei em consideração o teorema da superposição, tá? Então, eu já levei em consideração o nosso teorema 4, porque eu já somei aqui as soluções aqui dessa nossa equação que já está somado aí duas funções. Então, a solução já estou considerando a soma delas somadas, tá? Então, vamos encontrar todas essas constantes. C1, C2, A, B, C e D. Eu não sei se esse C tá bom. Eu vou mudar de novo, ó. Ficou muito ruim o C, porque tem um C1 ali. Então, vou colocar D e E, tá? Eu não gosto de misturar as nomenclaturas, então eu vou colocar assim para não confundir. Então, vamos encontrar todas essas soluções. Primeiro, vamos começar com C1 e C2, né? Já estamos acostumados. Então, vamos lá. Então, vou pegar essa minha homogênea, né? Então, vou colocar assim, encontrando C1 e C2, né? Então, eu vou pegar aqui a y homogênea em 0 e vou colocar tudo zero. C1 elevado a 0, cosseno de 0, mais C2 elevado a 0, seno de 0. Então, isso aqui vai ser igual a C1 elevado a 0 é 1, cosseno de 0 é 1,
mais C2, que é igual a zero. Então, eu nem vou colocar. Então, eu já sei que C1 vai ser igual ao valor da condição inicial ali, que é igual a 1, tá? E a derivada da homogênea, quem é? A derivada da homogênea é igual. Primeiro, eu vou colocar C1. Então, primeiro eu derivo E elevado a menos T. Então, vai ficar menos E elevado a menos T do cosseno de T, que eu copio. Depois, eu derivo do cosseno. Então, vai ficar menos E elevado a menos T do seno de T, porque eu derivei o cosseno. Depois, vem o C2. Derivo a exponencial, que vai ficar menos E elevado a menos T do seno que eu copio. Depois eu derivo o seno, então vai ficar mais E elevado a menos T do cosseno de T, né? Então, substituindo aí em zero, então esse aqui vai para 1, esse aqui vai para 1, esse aqui vai para 0, esse aqui vai para 0 e esse aqui vai para 1. Então, eu posso colocar que menos C1, né? Depois aqui vem mais C2, é igual a quem? É igual a segunda condição inicial, que é 2. Ou seja, substituindo aí, C2 é igual a 2 mais 1, então C2 é igual a 3. Então, eu tenho que C1 é igual a 1 e C2 é igual a 3. Portanto, minha equação homogênea, segundo o meu PVI, vai ser igual a 1 elevado a menos T, o cosseno de T, mais 3 elevado a menos T do seno de T, né? Então, essa aqui é a minha solução aí da minha homogênea, ok, pessoal? Vamos, então, encontrar a equação, encontrar os coeficientes da solução particular aí, né? Primeiro, eu derivo a solução aí, então, vou ficar com menos A seno de T, mais B cosseno de T, mais D. Depois eu derivo de novo, então vou ter y das linhas de P, que é igual a menos A cosseno de T, menos B seno de T, e só, né? Já que a derivada de D é zero, ok? Então, vamos lá. De novo, com o problema de aparecer aí. Ai, a minha tela, tá, gente? Desculpa aí. Vamos lá, então vamos substituir na nossa equação original, né? Minha equação original é essa aqui. Y duas linhas, mais 2y' mais 2y é igual a 5 seno de t mais t, né? Então, eu vou substituir essas três aqui em cada uma das equações. Então, YP duas linhas, vem aqui, vai ficar menos A cosseno de T, menos B seno de T, né? Mais 2 vezes Y duas linhas, Y', menos A seno de T, mais B cosseno de T, mais D, depois mais 2 em relação a y, né? Então, vai ficar A cosseno de t mais B seno de t mais dt mais e, tudo isso igual a 5 seno de t mais t. O que acontece agora? Nós vamos fazer a igualdade de seno com o outro lado, quem tem seno, tá? Então, vamos montar aí um sisteminha aí. Então, quem tem cosseno, então, vai ser menos A, aqui, né? Com 2B, mais 2B, depois mais 2A, quem tem cosseno. Então, cosseno de T. E desse lado de cá, não tem ninguém com cosseno, então vai ficar zero, né? Cosseno de T. Quem tem seno?
Então, vem aqui, menos B, menos 2A, depois aqui, mais 2B, são esses que têm seno de t, e igual a quem tem seno de t aqui desse lado, que é o 5 seno de t, né? Depois, quem tem t, quem vem com t vai ser igual ao 2dt, que é igual ao t desse lado. Aqui não é t não, viu? Tem um maisinho aí sem vergonha. Esse maisinho aqui, ele é o mais, sinal de mais, não é t, tá? Então, isso aqui é igual a t. E termo independente, então eu vou ter 2d mais 2e, que é igual a zero. Então, é esse sisteminha que eu tenho associado aí. Que resolvendo como? Primeiro vamos organizar ele, né? Quem tem cosseno, cancela quem tem cosseno e soma ali os coeficientes. Então, vai ficar com 2a menos a, então vai dar a. A mais 2b é igual a zero, né? Primeiro resultado. Depois, embaixo, 2b, então vai ficar b menos 2a é igual a 5. Posso cancelar o seno também, né? Aqui eu cancelo o t também, então vai ficar com 2d é igual a 1. E embaixo, que 2d mais 2e é igual a 0. Então, é esse sisteminha que eu tenho aí resultante, né? Aí, então, eu posso resolver. Daqui eu tiro que d é igual a meio, né? Aqui eu posso dividir tudo por 2, e aqui então eu vou ficar que E igual a menos D. Então, E igual a menos meio, não é isso? Daquele sisteminha ali em cima, A mais 2B igual a 0 e B menos 2A igual a 5, eu tiro do de 5, que o A é igual a 2B. Se A é igual a 2B, então eu tenho embaixo que B menos 2 vezes 2B é igual a 5. Ou seja, que B menos 4B é igual a 5, né? Aqui, gente, aqui tá errado. A é igual a menos 2B, menos 2B. Então, aqui vai ficar 5, né? Então, B igual a 1, ou seja, A igual a menos 2. Correto? Vamos lá, vamos conferir tudo. Tá tudo certo. Então, vamos lá. Então, quem é a minha solução particular? Então, minha solução particular vai ser igual ao A cosseno, então vai ficar menos 2. Cosseno aqui de T, né? Mais B seno de T, né? B é igual a 1, mais D, mais meio de T, e menos meio, que é o E. Então, essa é minha solução particular. Então, minha solução geral, minha Y, né? T geral, vai ficar igual a quem? Então, vai ficar igual a homogênea, que é igual a E elevado a menos T cosseno de T, mais 3 elevado a menos 3 seno de T, mais a particular, né? Particular é quem? Seno de T menos 2 cosseno de T, mais meio de T, menos meio. Então, eu tenho aqui a minha solução geral. Lembrando que essa daqui é a solução da homogênea e essa é a minha solução da particular. Dúvidas? Perguntem no grupo, ok, pessoal?